Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios, eu recebo hoje o professor de Direito Civil do curso de Direito da Unifev, Dr. Antônio Guerche, que já é nosso velho convidado, né, Guerche? Sim. É um prazer ter você aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa para muitas pessoas, o casamento. Guerche, inicialmente eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa qual é a diferença entre o casamento e a união estável. Bom, na realidade nós temos que partir do seguinte ponto. O casamento sempre foi a forma, ou ele é a forma originária de união das pessoas para a constituição de família. E aí nós temos toda uma história religiosa, até que o Brasil conseguiu trazer para si a realização do casamento e manter para o próprio Brasil esse casamento na égide do chamado casamento civil, que é a regulamentação do Estado para que as pessoas possam se unir em uma sociedade. E daí é claro que são estabelecidas algumas regras. Bom, se o casamento ele tem a forma de um contrato entre as pessoas, muitas pessoas não conseguem se adaptar a uma relação contratada. Porque na realidade o casamento ele tem duas feições. Ele tem a feição da instituição, que é todo o afeto, toda a característica do sentimento das pessoas, mas por outro lado nós não podemos deixar de enxergar que o casamento funciona também como uma sociedade empresarial, estabelecendo o regime de bens e tudo mais. Bom, nesse sentido, conforme eu disse, algumas pessoas não conseguem se adaptar ao modelo de um contrato. Por quê? Da mesma forma que é da necessidade humana se unir constituindo uma família, a liberdade, que é princípio constitucional nosso, a liberdade também é premissa do ser humano. E o casamento, por fim, ele acaba segurando as pessoas. Como alternativa, as pessoas começaram a se unir ao longo da história sem um contrato. Que é a união estável. Que é a chamada união estável hoje. Num primeiro momento, o Estado verificando essa forma de união que diferente daquela proposta que seria o casamento, repudiou. Repudiou com medo de quê? Da desorganização, que a família não ficasse organizada. E também a questão da proteção. Sim, exatamente, mas o Estado repudiou justamente marginalizando as pessoas que se uniam sem contrato, colocando-as como com o termo que todo mundo conhece de concubinato. Então eram os famosos... Eram os amásios. Isso, os famosos concubinos. Aí a gente tem que definir o concubinato entre duas turmas. Daquelas pessoas que já eram casadas, um era casado e o outro não, ou ambos casados e se encontravam. Esses eram chamados amantes, os adúlteros. Mas tínhamos também o grupo... Esse grupo não tem proteção, por exemplo. Esse grupo, até hoje, não tem proteção. Por exemplo, se o sujeito é casado e ele mantém uma convivência estável com outra pessoa, essa relação com a outra pessoa não gosta de proteção. Não é chamada de união estável e não tem a proteção dentro do direito de família. Mas tem a proteção do direito nós não podemos negar das obrigações, nós não podemos negar que se houver aquisição de patrimônio, por exemplo, que se estabeleceu uma relação condominial entre aquelas duas pessoas. Uma relação condominial quer dizer assim, mesmo que o sujeito tendo uma mulher em casa, arrumar uma amante, o que ele construir junto com a amante... Se comprarem uma casa junto... A amante tem uma parte. Se comprarem, por exemplo, uma casa junto na proporção de 60% um, 40% outro, nada mais justo que se dissolva isso entregando 60% para um e 40% para outro. Mas isso não tem nada a ver com proteção do Estado. Isso é como um negócio qualquer. Isso é como se fosse um negócio comercial. Comercial qualquer. Exatamente. Aquele que ajudou a comprar aquilo não perde. Não seria justo, senão estaria acontecendo um enriquecimento ilícito da outra pessoa, concorda comigo? É claro que as esposas não vão concordar. Ninguém vai concordar. Bom, mas, paralelo a essas uniões chamadas concubinato, de pessoas que já eram impedidas, que não poderiam estar com outras pessoas, começou a surgir o daquelas pessoas que simplesmente não queriam contratar. Ambos livres,
mas não queriam assinar. Livres, desimpedidos, mas vamos juntar. Mas não queria assinar o contrato de casamento. Uma coisa assim, bem também da anos 70, né? Antes até, 50, dos anos 50 para frente. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Estado marginalizou todas essas pessoas e colocou todas elas reunidas num grupo só, discriminando. Okay? Discriminando, você diz com relação à proteção. Discriminando com relação... proteção legal. Exato, discriminando com relação à proteção do direito de família, certo? Com o passar do tempo, com o advento da Constituição Federal de 88, com a estatística de que o casamento não estava mais perdurando, como seria a própria ideia do Estado, de que sendo o casamento a única forma de constituição de núcleo familiar, a Constituição Federal de 88 igualou o direito das pessoas, inclusive reconhecendo como forma de formação de núcleo familiar o antigo concubinato, agora chamado de união estável, mas diga-se, sempre somente para pessoas desimpedidas, pessoas livres, que não existe contrato de casamento com outra pessoa anterior. Entendi. Porque no Brasil o nosso sistema ele é monogâmico. Certo, quer dizer que ainda continua existindo a bigamia, se a pessoa é casada com um, não pode casar com o outro, e se tiver em união estável, essa união estável também não é reconhecida. Não será reconhecida, embora não haja penalidade nenhuma nesse sentido. Sim, isso pessoas que viajam muito podem estabelecer, né, duas famílias até mais. Não tem como mais imputar criminalmente, ou mesmo na eventual dissolução do casamento existente, daquele casamento contratado, não existe mais nenhum tipo de pena a ser imposta para, vamos dizer, o cônjuge adúltero. Não existe mais penalidade a ser colocada aí. Entendi. Mas falando de uma forma bem objetiva, o pessoal que está em casa vai querer saber o seguinte: quando a pessoa está namorando, resolve então ficar junto, existe alguma diferença, algum benefício ainda com relação ao casamento formal? Ou é a mesma coisa em todos os sentidos? A união estável, ela tem as mesmas características de um casamento. Inclusive, ela pode até ser contratada por documento público ou documento particular. Tá? Analisando os dois institutos, hoje eu consigo verificar o casamento como sendo um instituto que dá mais segurança jurídica. Por quê? Por um fator muito simples. Porque quando você contrata o casamento perante o Estado, você estabelece a data do início daquela união, daquele casamento. É questão da prova, então. Sim, questão da prova, é uma prova direta e objetiva. Entendi. Enquanto que ao passo... Você vai ter que provar que você já estava junto. Através de uma ação de reconhecimento, quer dizer, isso vai acontecer, vamos pensar, 5, 10 anos depois do início dessa união, envolvendo patrimônio. Patrimônios que podem terem sido adquiridos muito próximo da data do início da união. Então aquele que pretende, logicamente, vai pretender retroceder a data para poder trazer para dentro daquela relação um patrimônio que muitas das vezes não lhe pertenceria, para ganhar aí o status de convivente e dividir um patrimônio que possivelmente não seria seu. Que os direitos são os mesmos, mas a forma de você provar no casamento é mais... O casamento traz uma prova direta e objetiva, sem dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, o casamento traz mais segurança jurídica. Por quê? Nós temos que pensar, tanto no casamento quanto na união estável. No casamento você pode escolher o regime de bens. Na união estável também você pode escolher o regime de bens. Se você não escolhe o regime de bens nem no casamento nem na união estável, se você deixar para um juiz julgar essa situação de reconhecimento posterior, vai imperar aí o chamado regime da comunhão parcial de bens. Entendeu? Então quer dizer, aquilo que você adquiriu depois que começou a união é partilhado na proporção de 50% para cada um. Tudo precisa demonstrar que o outro contribuiu? Não, e aí é que está, porque faz parte do ânimos, do chamado affectio societatis. Um pode ficar em casa e o outro trabalha. Um trabalha, outro fica em casa e aí divide. Temos que pensar que o Estado determina o funcionamento da seguinte forma: a administração do lar conjugal, independentemente de ser casamento ou união estável, funciona em regime de colaboração. Colaboração não significa dizer propriamente dito dois saindo para trabalhar. Um sai e o outro fica como arrimo, cuidando,
administrando, e vice-versa. Essa é a composição. Eu trabalho em casa muito pior que eu trabalhar fora. Essa é a composição da união, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a composição da união e faz com que essas duas pessoas se formem em família. Então não precisa ser demonstrado. Para o regime a colaboração material. Não tem necessidade de demonstrar. Nenhum dos regimes. Tanto no casamento quanto na união estável. É a mesma coisa. Enfim, casamento e união estável possuem a mesma finalidade, criar o vínculo entre as pessoas. O vínculo está sendo criado anteriormente, na data da assinatura do contrato, que é o casamento. O outro nós vamos comprovar posteriormente. Por isso que eu disse que o casamento, ele traz mais segurança jurídica, porque tudo que você vai discutir daqui, sabe lá o tempo que for para essa dissolução, fica muito mais subjetivo, muito mais complexo. O Guerche, e mesmo na união estável, é possível fazer um pacto, convencionar um outro regime, como a separação total ou a comunhão total? Ou a comunhão universal. Um pacto faz no cartório. Não, esse na união estável, isso vai ser feito num contrato. Esse contrato vai ser público ou particular. Pode ser particular. Sim, muito simples. Só que, o que é que comanda no Brasil? É a ratificação do Estado. Esse contrato, então, vai ter que ser levado para ser homologado em juízo quando da dissolução. Esse contrato funciona de que maneira, então? Como um início de prova. Entendi. Então, peraí, vamos explicar direitinho, porque acho que alguém que está em casa vai querer aproveitar essa dica, essa informação que vai ser preciosa. Certo. A pessoa namora, resolve então começar uma união estável. Isso. Onde que ela vai? Ou essas pessoas assumem a sua relação e não fazem contrato nenhum, aí prevalece aquele regime da comunhão parcial, conforme a gente já havia dito. E depois tem o trabalho de provar. E depois tem o trabalho de provar a data do início e o regime da comunhão parcial, ele já está implícito naquele contrato verbal, vamos assim dizer. Sim, mas vamos imaginar que a pessoa quer fazer o papel. Isso, ela pode fazer uma escritura pública no cartório de notas. Isso. Ou ela pode procurar um advogado e fazer um contrato particular de união estável. E lá ele especifica. Exatamente. Só que não tem como sair das regras do direito de família. Não tem como a gente criar cláusulas e condições lesivas a um ou outro. E abertas, né? E abertas para que pudessem, como você mesmo está dizendo, trazer algum tipo de lesão ou obrigações diferenciadas que o próprio direito de família não predetermina. Tem que sempre ser preservada a isonomia e a dignidade humana. Exatamente, a dignidade. Na realidade, este contrato ele vai servir para quê, então? Para estabelecer a data. Porque tudo que você for querer escrever dentro daquele contrato, que o direito de família não abençoa, que o direito de família não trata, mas eu posso dizer, por exemplo, que o que é meu é meu. Aí se você está escolhendo pelo regime da separação de bens. E eu posso fazer a separação de bens depois dessa data também. Quer dizer, tudo que eu comprar continua sendo meu, o que você comprar continua sendo seu, não tem comunhão. Não tem comunhão. Então aí o casamento é só afeto mesmo, não é mais negócio. Exatamente. É possível pactuar dessa forma. Tanto no casamento também. Com pacto antinupcial, exatamente, escolhendo o regime da separação. Que também, o pacto antinupcial é também feito por escritura pública. Feito por escritura pública, devidamente registrado e averbado no cartório. Então, essa é uma dúvida. Muitas vezes as pessoas não entendem que o regime pode ser diferente do regime convencional. Hoje nós temos 4 regimes de bens. Até 1977, com o advento da lei do divórcio, a lei 6.515/77, nós tínhamos 2. Ou era o amor total, ou era considerado desamor total, que era o regime da comunhão universal ou da separação absoluta, ou da separação total. Certo? Então, até por questão de comprometimento com a própria relação, as pessoas acabavam se sujeitando ao regime da comunhão universal. Porque como eu vou explicar que eu quero o regime da separação? É como se fosse uma prova de desamor. Se duas pessoas estão propostas... Eu sou do tempo que todo mundo casava com comunhão total. Se as duas pessoas estão propostas ao sentimento, o patrimônio seria o segundo plano. Aquela coisa da paixão, exatamente. Você acha que a pessoa pode se sentir ofendida. Exatamente. Né? Depois, na hora que acaba no tribunal, vem o arrependimento. Aí com o advento desta lei que eu disse, da lei do divórcio, nós tivemos o terceiro regime de bens, que é o misto, que é o chamado regime legal ou da comunhão parcial. Tudo aquilo que se tinha antes continua sendo de cada um. Tudo aquilo que vier na constância do casamento, por doação, que não conste o nome do outro, por sucessão, por herança,
exceto no testamento, que também não conste o nome do outro, continua sendo patrimônio particular. Tudo aquilo que vier na constância do casamento, por esforço próprio de ambos, divide. Certo? Então, quer dizer, o que é doado não entraria o que é o só pai do só se o doador inserir o nome do cônjuge, dizendo que a doação alcança aquele outro cônjuge. Se for omisso, pertence só ao donatário, que consta da escritura. Regime? No regime da comunhão parcial de bens. Então eu posso ter um bem particular adquirido na constância do casamento? Mas é razoável. Posso. É razoável. Porque não houve esforço de ambos. É razoável. Ó. Seu pai vai deixar uma herança, vai deixar para você. Claro. Né? Então, se você tiver com a pessoa, você usufrui daquilo normalmente. Se você e não um tiver, dia, numa dissolução, também não comunica. Sim. Os bens doados ou herdados. Tá? E por fim, nós temos o regime da participação final nos aquestos, que veio até para dar um pouco mais de... Esse é novo, veio com o Código Civil de 2002. Isso, esse aí que é interessante você explicar bem detalhadamente. Isso, ele é muito próximo, tanto é que você tem que fazer uma escritura de pacto antinupcial para escolhê-lo. Porque ele é muito próximo ao regime da comunhão parcial. É o mesmo esquema, tudo aquilo que tinha antes é de cada um, tudo aquilo que vier depois é de ambos, doado ou herdado continua sendo de cada um. Ué, mas que vantagem? Esse regime veio para quê, então? Ele veio porque quando você opta por ele dá a liberdade de que cada um possa, na constância do casamento, já que nós estamos num mundo moderno, em que marido e mulher saem para trabalhar, cada um ganha o seu próprio dinheiro, em nome de um casamento que diz que duas pessoas viram uma, que vira uma confusão de sentimento e de patrimônio, esse regime da participação final dos aquestos, ele vem para trazer para a gente o seguinte: você ganha o seu salário e administra ele. Adquire, compra, não precisa da minha outorga, não precisa da minha assinatura para nada. Eu ganho o meu salário, administro ele. Então aí não precisa da sua outorga, não precisa de nada. Você vender, mas não tem que assinar. Isso, exatamente. Só que ao final, na dissolução da nossa união, nós juntamos tudo e dividimos por 2, na proporção de 50%. Então eu passo a ser seu fiscal, você passa a ser minha fiscal nesse sentido. Por quê? Porque você não pode desviar dinheiro achando que pode lucrar ao final com uma divisão, e nem eu a mesma coisa. Entendi. Esse regime ele não está sendo muito bem aceito. Por quê? Porque ele precisa de um perito contábil para fazer uma evolução anual das pessoas, de patrimônio anual das pessoas. E complica um pouco. Complica, e não é bem do povo brasileiro. Para quem tem muito dinheiro pode ser interessante. Sim, pode ser que sim. Né? A última pesquisa que eu fiz aqui em Votuporanga, no cartório de registro civil em Votuporanga, ninguém até agora escolheu esse regime para o casamento. Esse regime. É um pouco mais complicado, mas para quem tem muita coisa, é interessante. Até porque, Guerch, um dos fatores que eu acho que contribui muito para a degeneração da relação é a questão financeira. Sim, muitos casais se separam por causa de dinheiro. Exato, por conta da evolução patrimonial. Principalmente pela falta de dinheiro, né? E pelo esforço de pela comodidade de outro. Minha avó, onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Exatamente. E aí, por conta do esforço maior de um, a comodidade de outro, as pessoas acabam se sentindo injustiçadas, e daí começam a aparecer as dificuldades, né? Eu acho que é um dos fatores que mais acarreta o desentendimento no casal é a questão financeira. É a questão financeira. A experiência que eu tive anteriormente, quando eu fazia separação, eu percebia que por trás sempre tinha um amante, mas isso era menos. Era sempre a questão financeira. O marido não queria dar o dinheiro para a mulher, achava que a mulher gastava à toa, ou vice-versa, o marido era colchão e fronha, a mulher que trabalhava. A moral da história, sempre a questão do dinheiro tá por trás dos é que as pessoas acabam contraindo núpcias, ou acabam se unindo hoje, porque não dá hoje para a gente generalizar a família como sendo casamento. As pessoas acabam se unindo, ou pelo casamento ou pela união estável, despreparadas, sem saber exatamente o que estão fazendo, e passam a descobrir ao longo dos 2, 3 primeiros anos qual é a responsabilidade, qual é o encargo do passo que deram. É por isso que os casamentos normalmente terminam no começo, né, Guerch? Exatamente. Você tem alguma estatística então, sobre isso? A última vez que eu acabei fazendo uma pesquisa perante o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, nos remeteu ao entendimento de que o casamento não vem sobrevivendo ao 3º ano por questão da maturidade das pessoas. Antigamente tinha a crise dos 7 anos. Diz que se passasse dos 7 anos, aí você tinha outra só nos 14, depois nos 21. Exatamente. Agora no 3º ano já é a primeira crise. Nós já temos um grande número de dissolução. Também é um número místico, né? O 3, assim como o 7, são números místicos. Certo?
E aí, quer dizer, passou do terceiro ano, a probabilidade de que o negócio engrena já é Até porque maior. a evolução patrimonial já começa a ficar um pouco mais séria, as pessoas estão, já fecham o mesmo propósito. Tem várias coisas que dissolvem o casamento, mas tem tantas outras que mesmo o casamento estando falido, o casamento não se dissolve. O próprio patrimônio, quando ele está em constante evolução, o casamento não se dissolve, já mesmo não existindo mais sentimento. A questão de filhos, as pessoas seguram bastante o casamento. Existe um mito de que filho não segura casamento. É uma grande mentira, na minha opinião. Porque filho segura casamento, sim. Segura um casamento que não vai ser bom. Mas as pessoas muitas vezes optam por relações falidas em nome dos filhos. Em nome da criação dos filhos. Por uma convicção de que filhos de pais separados podem ter mais problemas ou menos problemas. Felizmente o papo está muito bom, mas o programa já acabou. Eu agradeço imensamente a sua presença, mais uma vez aqui com a gente. E o programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na semana que vem. Até lá!